IBIS, Instituto Brasileiro de Idiomas e Intercâmbios. Bom dia, galera. Salve, galera IBIS. Sejam muito bem-vindos nessa aula. Agora nós vamos trabalhar um pouco sobre a pronúncia. E para poder trabalhar a pronúncia, nós vamos trabalhar aí, então, o alfabeto espanhol, né? Eu coloquei aqui que o alfabeto espanhol ele é composto por 30 símbolos gráficos, as letras, né? Então eu coloco aí, eu não coloco exatamente, né, a quantidade de letras do alfabeto espanhol. Então eu coloco aqui 30, né, e vocês vão entender por que eu estou trabalhando dessa forma. Porque a gente vai ver o som que é emitido em cada símbolo gráfico desse, em cada letra. Tá? Então, olha só, resumindo, 30 símbolos gráficos, 22 consoantes, 5 vogais, 4 dígrafos e 18 sons especiais. Quando eu falo que nós vamos trabalhar a fonética, o som, esses 18 sons especiais, são os sons dessas letras, né, desses símbolos gráficos. Tá? Quando eu falo símbolos gráficos, eu estou falando das letras, tá bom? Quando eu falo 18 sons especiais, porque dessas 30 letras, tá? 18 se pronuncia de uma forma diferente, né? De uma forma diferente do que nós pronunciamos no português, tá? E quando eu coloco aqui, olha, 22 consoantes, 5 vogais e 4 dígrafos, eu estou falando da fonética, ok? Eu estou falando do som que é emitido. Para você poder entender melhor, por exemplo, quando eu falo, né, da fonética, foneticamente falando, do som, as vogais, por exemplo, elas são mais que 5, tá? São mais que 5 vogais, né? Então, eu não posso considerar ortograficamente as vogais são 5. Porém, foneticamente, as vogais são mais que 5. Isso no português, tá? No português. É exatamente isso que a gente vai estudar. Porque quando eu falo, por exemplo, assim, olha, esse é o A com o tio em cima, né? Que faz esse som nasalizado. Então, veja que no português eu tenho 2 As. Quando eu falo e quando eu falo e, né? Eu tenho 2 sons para a mesma vogal, para o mesmo símbolo gráfico. Então, são mais que 5. E é isso que nós vamos trabalhar aqui agora, então, no alfabeto espanhol. Eu preciso entender isso, tá? Então, são 30 símbolos gráficos, 22 consoantes, 5 vogais, 4 dígrafos e 18 sons especiais. E aqui eu tenho a tabelinha com o alfabeto espanhol. Está aí os 30 símbolos gráficos, tá? O que está em vermelho, destacado no quadradinho vermelho, são esses sons especiais. O que está em preto, tipo ali, ó, A, B, C, está em preto, não é isso? Então, essas letras, elas se pronunciam igual no português. Não preciso me preocupar com elas. Agora, quando chega ali no CH, que é a letra Tche, na letra D, na letra E, tá? Aí ela está em vermelho. Todas que estão em vermelho, nós precisamos de uma atenção especial, nós precisamos aprender como que pronuncia. Uma vez aprendido isso, a gente precisa fazer um treinamento para poder nos condicionar a essa forma de pronunciar. Então, nessa primeira tela aqui, eu vou mostrar para vocês somente o nome da letra. La A, exatamente. Todas as letras, tá, em espanhol, elas pertencem ao gênero feminino. Então, todas elas vai ser La, A, AB, AC, tá? Por exemplo, se eu fosse falar em português, eu falaria assim, né? Eu posso falar a letra B ou o B, né? Então, no espanhol, mesmo eu não tendo a palavra letra, né, eu falo la B e não lo B ou el B, né? Então,
todas elas estão no feminino, por isso que a gente coloca lá. Então, olha, as letras são A, B, C. Aí, a letra CH, tá? É uma letra que tem um som único. No português, nós conhecemos ela como um dígrafo, tá? Então, olha só. Até um tempo atrás, a letra Che, la Che, era uma letra, tá? E aí houve algumas convenções, algumas mudanças das normas do idioma espanhol, e hoje ela é considerada um dígrafo, tá? Então, olha só, a letra Che, tá? Que é essa letra CH, e ela tem esse som de cha, che, chi, cho, chu. Então, CHA faz cha, jamais vai ter som de X. Então, a primeira coisa que você está aprendendo aqui, então, tá? Jamais o CH vai fazer som de X como faz no português, ok? A letra D, tá? Ela também, você tem que prestar atenção, porque ela tem um som acompanhado de vogal, igual no português. DA faz dá, normal, tá? D, di, deu, do, deu, du. Agora, existem algumas ocasiões em que a letra D, ela vai ter um som diferenciado. É quando ela aparece sozinha, quando ela não está acompanhada de uma vogal, tá? E aí, então, ela vai ter um som bem suave, tá? É como se você fosse falar a letra D e aí você parasse no meio do caminho e não terminasse de falar, tá? Então, a gente vai ver depois, nos próximos slides, como é que a gente pronuncia. A letra E, ela também está na categoria de sons especiais, porque não existe E no espanhol. Existe apenas o som E, ou seja, no espanhol, a letra E é sempre fechada, tá? Letra F, pronuncia normal como no português. FA faz Fá, FE Fê, FI Fi, FO Fo, FO Fu. Muito bem. A letra G é preciso uma atenção bem especial com ela, porque ela vai ter duas formas de se pronunciar. Acompanhada das vogais A, O, U, ela faz Gá, Go, Gu. Agora, quando a letra G está acompanhada das vogais E da vogal I, ou seja, o nosso G e o nosso G, ela assume o som de R. GE não faz G no espanhol, faz Re. GI não faz Gi, faz Ri. Então o nome da letra G é La Re, tá? Então não é La G, é La Re. Muito bem, a letra H, eu coloquei ela na categoria, tá, de sons especiais, porque quem é acostumado a estudar inglês sabe que no inglês o H tem som de R. E aí as pessoas querem pronunciar as palavras que se escrevem com H no espanhol como se também fosse um R, mas isso não acontece no espanhol. O H no espanhol, ele não faz som nenhum, é uma letra neutra no idioma, tá? Você nunca vai pronunciar a letra H, que é a laate, como se fosse um R, tá? Então, neutro. A letra I, o único som aberto no espanhol, presta atenção, o único som aberto no espanhol é a letra I, tá? Então ele é um som bem aberto, tá? Daí a gente vai treinar para você ver como que é essa pronúncia. A letra J, la rota. A letra J, ela também tem som de R, quando acompanhada de qualquer vogal. JA faz Ra, JE Re, JI Ri, JO Ro, JU Ru. Diferente da letra G que nós já falamos. A letra G, ela só tem o som de R quando acompanhada de E e de I. A letra J vai ter som de R acompanhada com qualquer vogal, tá? Mas existe ainda uma maneira um pouquinho diferente, não é esse Rá que eu estou falando, tá? É um Rá diferente que nós vamos ver, tá? Na hora de fazer os exercícios de oralidade. Letra K, normal como no português, ok? Então, a gente não se preocupa com ela. K faz K, KI faz que, KI faz ki, KO faz co e KU, sem nenhuma modéstia, sem nenhum tabu, faz cu, tá?
normal, beleza? Letra L. A letra L é o seguinte, ela também está na categoria de sons especiais porque, acompanhadas de vogais, ela faz o som normal, como no português. L-A, lá, L-L, L-I, L-O-Lo, L-U-Lu. Agora, presta atenção. Quando a letra L, né, no espanhol, assume o som da vogal U, tá? Como, por exemplo, na palavra sal. No português você fala sal. No espanhol você fala sal. Viu a diferença? Qual que é a diferença? É que a letra L com som de U no português é um U bem curtinho, sal. E a letra L no espanhol com som de U, ele é um U bem extenso, tá? Não é sal no espanhol, é sal, ok? Letra LL. A letra LL é o seguinte, ela tem o mesmo som do nosso LH. LLA faz lhá, LLE faz lhe, LLI faz li, LLO lho, LLU lhu. Porém, existem os regionalismos que são muito comuns para os hispanohablantes, tá? Você pode ouvir falar lhá, ou então falar já, ou então falar iá, né? Ou então já, ok? Existem umas 4 variações que são muito comuns. Por que isso? Porque o espanhol, ele é uma língua, o segundo idioma mais falado no mundo, né? E o segundo idioma mais importante no mundo, tá? Então, imagine você um idioma que é falado em diversos países. Então a gente tem os regionalismos, assim como nós temos, né, as diferenças do português falado no Brasil, que é um país aí de dimensões continentais, né? Então, da mesma forma, também isso acontece no idioma espanhol, beleza? Letra M, normal como no português. MA faz ma, ME, MIMI, MOMO, MUMU, eu não preciso me preocupar. Nem a letra N, tá? A letra N, normal como no português também. Na, ne, ni, no, nu. Letra N é esse N com o tiozinho em cima, tá? A letra N, ela vai ter o som do nosso NH. Então a letra NA faz nha. E na sequência, nhe, ni, nho, nhu. Letra O. A letra O, tá? Ela também está na categoria de sons especiais, está destacado aí em vermelho, porque o som dela é sempre fechado. Eu nunca vou falar O, eu sempre vou falar O. O som sempre fechado, tá? Então você entendeu quando eu falo que tem 5 vogais, tanto ortograficamente, ou seja, na forma de escrever, quanto foneticamente falando, na forma de se pronunciar, ok? Letra P, normal como no português. Pá, pe, pi, po, pu. Letra Q, o nome da letra Q em espanhol é a letra Q, ok? Que o A faz K, que o E faz Q, e assim por diante. Que, co, cu, beleza? Letra R. Esse R, tá? Ele tem o som do nosso R, como no português, porém diferente. Aquele R falado lá no Rio Grande do Sul, né, pelos gaúchos, pelos paranaenses. Eu acho que os gaúchos também, né? Eles falam muito semelhante ali, no sul inteiro, né? Então, veja só, o que faz Rá é o JA. A gente já viu a letra J. O JA faz Rá. O RA não faz Rá, ele faz Rá. Viu a diferença? Rá, Re, Ri, Ro, Ru. E aí eu também tenho ocasiões de palavras que são escritas com 2 R's, tá? No espanhol. E aí existe uma pequena diferença do R só ou dos 2 R's, tá? Os dois se pronunciam muito parecido, sempre vai ser esse Rá, mas um R só é Rá e um R e 2 R's é Rá, bem mais puxado, como se estivesse falando com mais força, tá? A letra S também eu preciso dar uma atenção nela, porque é o seguinte, no português, tá?
A letra S, quando ela está entre duas vogais, essa é uma regra do português. Eu comparo com o português para você entender no espanhol. A letra S, quando ela está entre duas vogais, ela passa a ter som de Z, tá? E no espanhol não existe o som da letra Z. Você nunca vai falar za, ze, zi, zo, zu, tá? No espanhol, nunca, tá? A letra S, ela é como se fosse dois S's. Então ela vai ser sa, se, si, so, su. Por exemplo, casa. A palavra casa em espanhol escreve igualzinho no português, tá? Só que no espanhol eu não falo casa, eu falo caça. Viu a diferença? E outra coisa, um detalhe. No espanhol existe o RR, mas não existe SS. Você vai falar como se fosse dois S's, mas você nunca vai escrever como se fosse SS. Letra T. A letra T é o seguinte. É normal como no português, tá? T-A, tá, T, ti, to, tu. Normal, beleza? Letra U. Som normal como no português. U é U mesmo, mas sempre aquele U curtinho. U, tá? Porque o U comprido é o L, tá? A letra L, beleza? Então, a letra L faz UL e a letra U faz U. E pronto, tá? Um comprido e outro curtinho, tá? Letra V. A letra V é o seguinte. A letra V, ela tem som de B, exatamente. VA faz ba, VE, B, VI, bi, VO, bo, VO, bu. Tá? Ah, professor, mas eu escutei alguém que fala em espanhol e falou V, né? Com som de V mesmo. Mas se você prestar bem atenção, tá? Tem uns que são bem escancarados. Ele fala assim, ó, bida. Tinha um peruano que falava assim, ó, Victor. Meu nome é Vitor. E ele falava Victor. E tem alguns hispanohablantes, né? Dependendo da região dele, ele fala meio bem suave. Você fica confuso. Ele falou Victor ou ele falou Victor, né? Você fica naquela confusão, sem saber se ele falou V ou se ele falou B, tá? Mas no geral mesmo, seja de uma forma bem suave, seja de uma forma bem escrachada com som de B, a letra V, ela tem o som de B. Letra X também está destacado porque a letra X, ela tem o som de X, tá? Então é tax, México. México é México, tá? Só por que eu falei me? Porque a gente já viu que não existe E. Então eu não posso falar me, eu tenho que falar me, México. A letra Y tem som de I também, tá? Só que o I é fechado, diferente do I da vogal, tá? O I que a gente já viu lá em cima, tá? O I, ele é aberto. O Y, ele é fechado. Por exemplo, a palavra dia. Se eu escrever dia com I, eu não posso falar dia, eu falo dia. Então presta atenção. Se eu falo dia, eu já sei que eu vou escrever com I. Agora, se você falar assim para um espanhol, escreve aí, por favor, dia. Aí ele vai escrever com Y. Porque você falou dia, o I fechado. Se você quer que ele escreve dia, né, do nosso dia, você tem que pronunciar para ele dia, tá? Beleza? Letra W, ela é um som normal, como no nosso português. Eu coloquei ela aí, a letra W, tá? Porque na verdade ela foi incorporada ao alfabeto espanhol, ok? Então, devido ao estrangeirismo, assim como no português, né, a gente escreve muitas palavras derivadas do inglês, né? Esse estrangeirismo, né, que é a inserção de palavras de um outro idioma dentro de um outro idioma, também acontece no espanhol. Tá? O espanhol, os hispanohablantes utilizam muitas palavras que acabaram se tornando comum. Quer ver uma palavra que é comum? Do estrangeirismo, derivado do inglês no português, a palavra show. Ah, eu vou num show, tá? O que é show? Show significa apresentar, apresentação, né? Eu fui num show musical, num show teatral, num show cultural, ou seja, eu fui numa apresentação musical, eu fui numa apresentação teatral, eu fui numa apresentação cultural. A palavra show, que se escreve com W, né? E o W
né? Assim como no inglês, ele também vai ter som de U no espanhol. Somente som de U. Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque no português, às vezes, no português, o W para nós brasileiros, né? Ele assume o som de V, né? Por exemplo, tem duas maneiras de se falar o mesmo nome, Wilson, ou tem pessoas que falam Wilson, mesmo escrito com W, né? Beleza. A letra Z. Professor, você falou que não existe a letra Z no espanhol. Não foi bem isso que eu disse. Eu disse que não existe o som da letra Z. Veja só que quando a gente trabalhou até então as regras de trocas de letra, nós estávamos trabalhando a parte ortográfica, escrever, como traduzir. Beleza, já trabalhamos isso, agora nós vamos dar um foco, né, com as aulas do alfabeto espanhol, nós vamos dar um foco agora para a fonética, tá? Para a pronúncia. Então, quando eu estou falando de pronúncia, a letra Z não existe, mas a escrita, ela existe, tá? Professor, mas e daí? Quando se escreve com Z, ela não tem som de Z? Não, exatamente, ela não tem som de Z. Como que eu vou pronunciar então a letra Z? Eu vou pronunciar como se fossem os dois S's. Então, por exemplo, eu não falo assim, ó, o nome da letra Z em espanhol é... Aí está escrito para nós português, para nós brasileiros que falamos português, está escrito zeta, mas para os hispanohablantes não se fala zeta, se fala seta, tá vendo? É como se fosse dois S ou como se fosse o som da letra C, seta. Nunca, jamais som de Z na pronúncia no espanhol, ok? Então nós vamos fazer um treino, tá? Agora que a gente conheceu todas as letras do alfabeto espanhol, beleza? Então a próxima aula agora nós vamos treinar, nós vamos fazer o nosso primeiro treino, tá? Pronunciando uma palavra que identifica o som de cada uma dessas letras, ok? Até a nossa próxima aula então. IBIS, Instituto Brasileiro de Idiomas e Intercâmbios.